Nesse vídeo vou dar vários exemplos de problemas de cálculo de coeficiente angular. Para revisar, o coeficiente angular é uma maneira de medir a inclinação de uma reta e a definição, espero que a gente consiga ter conhecimento prático nesse vídeo, a definição para se calcular é fazer a variação de y dividida pela variação de x. Pode ser que não faça sentido nesse momento, mas vão ter outros exemplos e acho que deve fazer bastante sentido depois. Vamos desenhar essa primeira reta, reta A, e descobrir seu coeficiente angular. Na verdade, desenharam dois pontos que a gente pode usar como pontos de referência. Primeiro vamos olhar para as coordenadas desses pontos. E tem esse ponto bem aqui. Qual é sua coordenada? Sua coordenada x é 3, sua coordenada y é 6. Aqui embaixo, a coordenada x é menos 1 e a coordenada y é menos 6. Tem algumas formas de calcular um coeficiente angular. Uma delas é usar a fórmula. A variação de y, seu coeficiente angular é a variação de y sobre a variação de x. Dá para calcular numericamente. Vou desenhar no gráfico já já. Qual é a nossa variação de y? Nossa variação de y é literalmente quanto os valores de y variaram indo desse ponto até aquele ponto. Quanto variam os valores em y? Nosso y foi daqui, de menos 6, até 6. Qual é essa distância bem aqui? Será o valor do ponto final de y, será 6 menos o valor do ponto inicial de y, menos 6. Ou 6 mais 6, que é igual a 12, daria para simplesmente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quando variamos nosso valor de y em 12, tivemos que variar nosso valor de x em... Qual foi nossa variação de x sobre a variação de y? A gente foi de x, que é igual a menos 1, até x é igual a 3, certo? X foi de menos 1 até 3. Fazemos o ponto final, que é 3, menos o ponto inicial, que é menos 1, o que é igual a 4. Nossa variação de y sobre a variação de x é igual a 12 sobre 4. Ou, se quisermos escrever de forma mais simples, é igual a 3. Dá para visualizar. Vou escrever assim. Variação de y sobre variação de x é igual a, podemos dizer, é 3 ou 3 sobre 1. Isso nos diz que para cada 1 que movemos para a direção de x positivo, a gente move 3 para cima, porque esse é um 3 positivo na direção y. Quando movemos 1 no x, movemos 3 para cima no y. Quando movemos 1 no x, movemos 3 para cima no y. Se mover 2 na direção de x, estará movendo 6 no y. 6 sobre 2 é igual a 3. Esse 3 nos diz quanto subimos em y enquanto aumentamos o x. Vamos fazer o mesmo para a segunda reta desse gráfico. Gráfico B. A mesma coisa, vou usar os pontos que eles nos deram. Mas, na verdade, poderia usar qualquer dos pontos naquela reta. Aqui tem o ponto que é o ponto 0, 1. Tem 0, 1. E aí, o ponto inicial dá para visualizar como se x fosse menos 6 e y menos 2. É a mesma ideia. Qual é a variação de y sobre a variação de x? Vamos ver a variação de x primeiro. Nesta situação, qual é a nossa variação de x? Delta x. Até dá para contar. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas se você não tivesse um gráfico para contar, poderia literalmente pegar sua posição final de x. Então, é 0 e subtrair daquela posição inicial de x. 0 menos 6. Então, quando sua variação de x é igual a 6, qual é nossa variação de y? Lembre-se, estamos considerando esta como sendo nossa posição final e esta nossa posição inicial. Pegamos o 1 menos 2. Tem que calcular 1 menos 2. Quanto é 1 menos 2? É igual a 1 mais 2. É igual a 3. Então, é 3 sobre 6, ou 1 sobre 2. Notem, quando nos movemos em 6
na direção de x, nos movemos na direção y em 3. Nossa variação de y foi 3 quando nossa variação de x foi 6. Agora, uma das coisas que confunde as pessoas é como saber em que ordem. Sabia que faria 0 menos menos 6 sobre 1 menos menos 2? Porque não poderia inverter os valores? E a resposta é que poderia ter feito em qualquer ordem, contanto que a mantivesse ao pegar valores em x e em y. Então também poderia ter feito variação de y sobre variação de x e ter dito é igual a menos 2 menos 1. Estamos usando essa coordenada antes. Menos 2 menos 1 positivo para o y sobre menos 6 menos 0. Notem, é o negativo daquilo, aquilo é o negativo disso. Mas uma vez que tem um negativo sobre negativo, eles se cancelam e será igual a menos 3 sobre menos 6. Os negativos se cancelam e isso também é igual a 1 sobre 2. É importante que, caso use esta coordenada y primeiro, logo em seguida use esta coordenada x, dessa mesma forma. Se usar essa coordenada y primeiro, como fizemos aqui, use a coordenada x, como você fez aqui. É legal se assegurar de que a variação de x e a variação de y você está usando os mesmos pontos final e inicial. Para ajudar na interpretação, isso nos diz que para cada 6 negativo que andamos em x, estamos andando menos 3 em y. Mas eles estão dizendo a mesma coisa, basicamente. O coeficiente angular dessa reta é 1 sobre 2, o que nos diz que para cada 2 que andamos em x, subimos 1 em y. Ou se andar 2 para trás em x, descemos 1 em y. Isto é o que o coeficiente angular 1 sobre 2 nos diz. A reta com o coeficiente angular 1 sobre 2 é menos íngreme que a reta com o coeficiente angular de 3. Vamos fazer mais. A reta C em rosa. Digamos que o ponto inicial, estou escolhendo ao acaso. Bom, eu estou usando esses pontos que desenharam aqui. O ponto inicial está na coordenada menos 1, 6. O ponto final está no ponto 5, menos 6. Nosso coeficiente angular será igual à variação de y sobre a variação de x. Podemos entender essa fórmula como fazer a elevação sobre a distância. Distância é quanto está se movendo na direção horizontal. Elevação é o quanto está se movendo na direção vertical. Dá para falar que variação de y é nosso ponto final menos o ponto inicial de y. Esse é o ponto final de y. Esse é nosso ponto inicial de y. Sobre nosso ponto final de x menos o ponto inicial de x. Se está confundindo, é que será igual ao nosso ponto final de y, que é menos 6, menos o ponto inicial de y, que é 6, sobre o ponto final de x, que é 5, menos o ponto inicial de x, que é menos 1. Então, isso é igual a menos 6, que é menos 12, 5 menos menos 1 dá 6. Então, menos 12 sobre 6 é igual a menos 2. Notem que tem um coeficiente angular negativo aqui, porque toda vez que aumentamos x em 1, descemos na direção de y. Então, este é um coeficiente angular descendente, está indo da parte superior esquerda para a parte inferior direita. Conforme x aumenta, o y diminui, por isso obtivemos um coeficiente angular negativo. Essa reta deveria ter um coeficiente angular positivo. Vamos checar. Usarei os mesmos pontos que usaram ali. Então, essa é a reta D. Coeficiente angular é igual a elevação sobre distância. Quanto subiremos quando nos movemos daquele ponto para o outro? Dá para dizer assim, estamos subindo, posso até contar, estamos subindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos subindo 6. Quanto estamos nos deslocando horizontalmente? Estamos nos deslocando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos nos deslocando 6. Logo, nosso coeficiente angular é 6 sobre 6, que dá 1. O que nos revela que para cada vez que andamos 1 na direção positiva de x,
um positivo na direção de x, ficamos positivos em 1 na direção y. Para cada x, se andar 2 para a direção negativa de x, ficaremos negativos em 2 na direção y. O que fizer com o x tem que fazer o mesmo com o coeficiente angular de y. Notem que foi bem simples. Se quisesse fazer matematicamente, poderia descobrir essa coordenada e considerar como sendo o nosso ponto inicial. Nosso ponto inicial é menos 2 menos 4. Nossa posição final é 4, 2. Então, o coeficiente angular, variação de y sobre variação de x, vou usar esse ponto 2 menos 4 sobre 4 menos 2. 2 menos 4 é 6. Lembre-se que isso diz respeito apenas àquela distância ali. E então, 4 menos 2 também dá 6. Esta é aquela distância ali. Tem um coeficiente angular de 1. Vamos fazer mais um. Esses são interessantes. Vamos desenhar a reta E, bem aqui. Variação de y sobre variação de x. A variação de y, quando andamos desse ponto até esse ponto. Vamos contar, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou pode até mesmo usar essa coordenada y, 2 menos 6, que dará aquela distância, 8. Qual é a variação de y? O valor de y aqui é... Desculpa, qual é a variação de x? O valor de x é 4. O valor de x é 4. X não varia, então é 8 sobre 0. Não sabemos qual é o resultado disso. 8 sobre 0 é indefinido. Nessa situação, o coeficiente angular é indefinido. Quando tem uma reta vertical, dizemos que o coeficiente angular é indefinido porque está dividindo por 0. Mas isso revela que provavelmente está lidando com uma reta vertical. Finalmente, vamos resolver esta. E esse parece ser um problema com coeficiente angular ascendente. E tem aquele ponto, que é o ponto 3, 3, 1. Esta é a reta F. Você tem o ponto 3, 1 e aqui o ponto menos 6, menos 2. Então, nosso coeficiente angular seria igual à variação de y. Vou considerar este como sendo o ponto final, para que possamos seguir em direções diferentes. A variação de y, vamos seguir para baixo naquela direção, é menos 2, menos 1. Essa distância é bem aqui. Menos 2, menos 1, que é igual a menos 3. Note que descemos 3. E assim, qual será a nossa variação de x? Vamos voltar àquela quantia. Qual é aquela quantia? Menos 6. Será nosso ponto final, menos 3. Isso nos dá aquela distância que é menos 9. Para cada vez que voltamos 9, desceremos 3. O que é igual a andar 9 para frente e subir 3. É a mesma coisa. E a gente vê que estes se eliminam e obtém um coeficiente angular de 1/3. 1/3 positivo. É uma reta de coeficiente angular ascendente. Toda vez que andamos 3 para frente, subimos 1. De qualquer forma, esperamos que tenha sido uma boa revisão sobre coeficiente angular. Espero que tenha curtido. Até o próximo vídeo. Fui!